Foi tudo de bom e tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa. Evidentemente, depois de passar do tempo, eu já te disse que o tempo é o melhor remédio para curar todos os males ou para resolver todos os problemas. Elis Regina está no chão do banheiro do seu apartamento em São Paulo. É 19 de janeiro de 1982. São quase 2 horas da manhã. Do lado de fora o Brasil dorme sem saber que a voz mais importante que esse país já produziu está morrendo sozinha num banheiro frio enquanto ninguém chega a tempo de fazer nada. Ela tem 36 anos. 36 anos. A idade em que a maioria das pessoas está apenas começando a entender quem é de verdade. A idade em que os melhores anos de uma artista geralmente ainda estão pela frente. A idade em que Elis Regina, que tinha uma voz que fazia o Brasil parar, que tinha uma presença de palco que nenhum outro artista brasileiro daquela geração conseguia igualar, que tinha 2 filhos pequenos que dependiam dela para tudo, não deveria estar morrendo. Mas estava. E o que torna essa morte impossível de aceitar, o que faz com que décadas depois o Brasil ainda não consiga olhar para essa data sem sentir algo que vai além da tristeza comum, é que essa morte não precisava ter acontecido. Não foi uma doença. Não foi um acidente de carro. Não foi algo que chegou de fora e não pôde ser evitado. Foi o resultado de uma série de escolhas. De pessoas que falharam. De um sistema que falhou. De um homem específico que entrou na vida dela e a foi destruindo metodicamente enquanto o Brasil aplaudia. E quando o Brasil finalmente entendeu o que tinha acontecido, quando as peças se juntaram de uma forma que não deixava mais espaço para outra interpretação, já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Ela estava no chão do banheiro. Sozinha. Com 36 anos. E a voz que tinha feito o Brasil chorar de emoção nunca mais ia ser ouvida. Guarda isso. Vai precisar dessa imagem para entender tudo que vem depois. Hoje você vai descobrir 4 coisas que mudam completamente o que você achava que sabia sobre Elis Regina. Primeiro, quem era realmente a mulher por trás da voz. Não a lenda. A pessoa. A menina que cresceu no Rio Grande do Sul com uma fome de mundo que nenhum lugar pequeno conseguia conter. Segundo, o homem. O homem que ela escolheu e o que esse homem fez com ela durante anos enquanto todo mundo via e ninguém dizia nada de verdade. Terceiro, os filhos. Pedro e Maria Rita. 2 crianças que cresceram sem mãe e que carregam até hoje o peso de uma herança que mistura o maior talento musical do Brasil com uma das histórias mais dolorosas da música brasileira. E quarto, a morte. O que realmente aconteceu naquela noite de janeiro de 1982. Quem sabia o que? O que podia ter sido feito? E por que não foi? Vou te avisar quando chegar cada revelação. Se você sair antes do final vai perder o que nunca foi dito de forma completa sobre a noite em que o Brasil perdeu a sua maior voz. Inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir não está em nenhum outro lugar da forma que vai estar aqui. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Família pobre. Pai que trabalhava como viajante comercial. Mãe que fazia o que podia para manter a casa funcionando. 5 irmãos. Um apartamento pequeno. Uma cidade do sul do Brasil que nos anos 50 era um lugar onde as coisas aconteciam devagar e onde uma menina com o tipo de talento que Elis tinha não tinha muito espaço para existir de verdade. Mas o talento de Elis não era o tipo de coisa que espera o espaço aparecer. Era o tipo de coisa que cria o espaço que precisa onde quer que esteja. Com 6 anos cantou em público pela primeira vez. Com 8 já se apresentava em festas e eventos locais. Com 10 qualquer pessoa com ouvido musical que a ouvia entendia imediatamente que estava na frente de algo fora do comum. Não era apenas uma voz bonita. Era uma voz que tinha dentro dela algo que não se aprende e não se treina. Uma capacidade de transmitir emoção que chegava direto ao centro de quem ouvia sem pedir licença e sem dar aviso. O pai entendeu isso antes de todo mundo. Não exatamente da forma carinhosa que a história às vezes conta. O pai de Elis entendeu que a filha tinha um talento que podia ser convertido em dinheiro. E desde muito cedo Elis foi colocada para trabalhar com a voz. Para se apresentar. Para ganhar o que a família precisava. Com 8, 9, 10 anos. Quando outras crianças estavam brincando, Elis estava nos palcos dos clubes e das festas do sul do Brasil ganhando dinheiro que pagava as contas da casa. Isso não é uma história de exploração simples de se julgar.
É uma história complexa de uma família pobre onde o talento de uma criança foi a solução para um problema real. Mas é também uma história que estabeleceu um padrão que Elise ia carregar pelo resto da vida. O padrão de que a voz era um instrumento de trabalho primeiro e uma forma de expressão depois. Que cantar era uma obrigação antes de ser uma escolha. Que o que ela tinha dentro dela pertencia primeiro aos outros e só depois a ela mesma. Esse padrão. Essa ideia profunda e precocemente instalada de que ela existia para servir a família, o público, quem quer que precisasse de alguma coisa que ela podia dar, esse padrão explica muito do que veio depois. Com 15 anos Elis já era conhecida no Rio Grande do Sul. Com 18 chegou ao Rio de Janeiro. Com 20 o Brasil inteiro já sabia o nome dela. O Fino da Bossa. O programa de televisão que ela apresentou ainda muito jovem e que se tornou o ponto de encontro da nova música brasileira dos anos 60. A voz que interpretava Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento com uma profundidade que fazia os próprios compositores dizerem que ela entendia as músicas deles melhor do que eles mesmos. A presença de palco que era ao mesmo tempo disciplinada e completamente selvagem, um paradoxo que só ela conseguia habitar sem parecer contraditório. Elis Regina não era a melhor cantora do Brasil da mesma forma que um atleta é o melhor da sua modalidade. Era outra coisa. Era uma intérprete no sentido mais profundo da palavra. Quando ela cantava uma música, aquela música se tornava dela de uma forma que era ao mesmo tempo totalmente honesta com o que o compositor havia escrito e completamente transformada pela forma como ela a habitava. Era um milagre que acontecia repetidamente e que o Brasil assistia sem conseguir explicar completamente. Mas por trás dos milagres havia uma pessoa. Uma pessoa que acordava de manhã com as mesmas inseguranças que qualquer ser humano tem. Com os mesmos medos. Com as mesmas necessidades de amor e de presença e de alguém que ficasse. Uma pessoa que tinha aprendido muito cedo que era o que fazia e não o que era. Que existia para dar e que receber era algo para o qual ninguém a havia preparado. E então chegou o homem. Atenção! Primeira revelação. O nome dele era César Camargo Mariano. Pianista. Músico de extraordinário talento. Um dos melhores acompanhadores que a música popular brasileira produziu naquela geração. Aquele tipo de músico que é capaz de entender o que um cantor precisa antes do cantor mesmo saber o que precisa. Aquele tipo de presença musical que completa em vez de competir. Elis o conheceu em meados dos anos 60. Casaram em 1968. E o que começou como uma parceria musical e amorosa que parecia perfeita foi se revelando ao longo do tempo como uma relação que tinha dentro dela uma dinâmica de poder completamente desequilibrada. César Camargo Mariano era o diretor musical de Elis. Era o seu produtor. Era o arquiteto sonoro de tudo que ela gravava e apresentava. Era, em outras palavras, o homem que controlava o instrumento mais importante da vida dela, não a voz, que era dela e de mais ninguém, mas o contexto em que essa voz existia profissionalmente. O repertório. Os arranjos. As decisões de carreira. Numa relação normal entre duas pessoas adultas isso seria uma parceria. Cada um com o seu domínio, cada um com o seu espaço, as decisões tomadas em conjunto. Mas a relação de Elis e César não era uma relação normal entre duas pessoas adultas. Era uma relação onde um dos lados tinha o poder e o outro acreditava que precisava dele. Elis precisava de César profissionalmente. Isso era real. Ele era extraordinariamente talentoso e o trabalho deles juntos era genuinamente notável. Mas ao longo do tempo essa necessidade profissional se contaminou com uma dependência emocional que foi sendo cultivada cuidadosamente até o ponto em que Elis não conseguia imaginar existir, pessoal ou profissionalmente, sem ele. Pessoas próximas ao casal descreveram ao longo dos anos uma dinâmica que é reconhecível para qualquer pessoa que já esteve perto de um relacionamento assim. A erosão gradual da confiança que uma pessoa tem em si mesma. A substituição das próprias opiniões pelas opiniões do outro. A sensação crescente de que sem aquela pessoa específica o mundo não faria sentido e não valeria a pena. Elis Regina, que no palco era uma força da natureza, que tinha uma presença que intimidava músicos, diretores e plateias, fora do palco foi se tornando progressivamente menor. Não fisicamente. Internamente. Na confiança que tinha nas próprias percepções. Na capacidade de confiar nos próprios julgamentos. Na crença de que o que ela sentia e pensava e queria era válido independente do que ele achava. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu aos poucos. Tão aos poucos que as pessoas ao redor,
Os amigos, os músicos, os produtores que a conheciam, foram percebendo sem conseguir nomear exatamente o que estavam vendo. Havia algo diferente em Elis. Uma tensão. Uma necessidade de consultar César antes de tomar qualquer decisão. Uma forma de se apagar em conversas onde antes ela teria sido a voz mais presente na sala. Em 1971 nasceu Pedro Mariano. Em 1976 nasceu Maria Rita. 2 filhos. Uma família. Uma vida que de fora parecia completa. Por dentro estava se desfazendo. O casamento acabou. A separação foi dolorosa da forma que são dolorosas as separações entre pessoas que construíram uma dependência mútua ao longo de anos. Dolorosa e inevitável, porque as relações que funcionam por desequilíbrio de poder não se sustentam indefinidamente. Em algum momento o peso fica insuportável. Em algum momento a pessoa que está carregando tudo percebe que está carregando tudo. Mas o que a separação deixou foi uma Elis Regina que não sabia muito bem quem era fora daquela relação. Que tinha passado anos sendo definida, em parte, pela presença de César. Que tinha 2 filhos pequenos para criar sozinha. Que tinha uma carreira que precisava continuar acontecendo porque era a única forma de pagar as contas. E que por baixo de tudo isso tinha uma dor que não estava sendo tratada de nenhuma forma que fosse realmente eficaz. Talvez você também conheça alguém assim. Alguém que saiu de uma relação longa e descobriu que não sabia mais muito bem quem era separado daquela relação. Alguém que foi se apagando aos poucos dentro de uma história que era de 2, mas que foi se tornando progressivamente mais sobre um do que sobre o outro. Alguém que acordou um dia e percebeu que a distância entre quem era e quem havia se tornado era maior do que conseguia atravessar facilmente. Essa é uma das dores mais solitárias que existem. Porque não tem um nome óbvio. Não é luto no sentido tradicional. É algo mais difuso e por isso mais difícil de tratar. É a dor de não reconhecer a própria face no espelho. Elis reconheceu essa dor, mas não encontrou a forma certa de lidar com ela. Ou não encontrou as pessoas certas para ajudá-la a lidar. Ou encontrou as pessoas, mas elas não sabiam o que fazer. Ou sabia o que precisava, mas não conseguia pedir de uma forma que fosse atendida. Não sabemos com certeza. O que sabemos é o resultado. Atenção! Segunda revelação. Pedro Mariano tem 6 anos quando os pais se separam. Maria Rita tem 2 crianças. Uma mãe que está reconstruindo uma vida inteira do zero. Uma carreira que precisa continuar porque não há outra fonte de renda. E um pai que está presente na vida deles, mas que não está presente da forma que 2 crianças pequenas precisam que o pai esteja presente quando a mãe está no limite. Pedro e Maria Rita cresceram sendo filhos de Elis Regina. Isso significa coisas muito específicas e muito pesadas. Significa que a mãe não estava em casa nas noites de show. E havia muitas noites de show porque havia muitas contas para pagar e porque cantar era a única forma que Elis conhecia de processar o que estava sentindo. O palco era o lugar onde ela era mais inteira. Onde a dor se transformava em arte de uma forma que fazia sentido. Onde a voz que o Brasil inteiro amava podia existir sem as complicações do que havia lá fora. Significa que quando a mãe estava em casa estava muitas vezes em casa com o peso de tudo que carregava. Com a exaustão de ser mãe solo de 2 filhos pequenos enquanto mantinha uma das carreiras mais exigentes da música brasileira. Com a dor que não havia encontrado forma de processar. Com as consequências de anos numa relação que havia cobrado um preço que ela ainda estava calculando. Significa que 2 crianças cresceram amando uma mãe que estava presente e ausente ao mesmo tempo. Presente fisicamente em muitos momentos. Ausente em outros. Presente com o corpo, mas às vezes ausente com a mente e com o coração que estavam em outro lugar. Pedro Mariano falou sobre isso em entrevistas que deu ao longo dos anos com uma honestidade que é rara e que diz muito sobre o tipo de pessoa que ele se tornou apesar de, ou por causa de, tudo que viveu. Falou sobre a sensação de ter uma mãe que era ao mesmo tempo a pessoa mais presente e a pessoa mais distante da sua infância. Que estava ali e que não estava. Que o amava profundamente e que esse amor muitas vezes se expressava de formas que uma criança pequena não conseguia receber como amor porque eram formas que dependiam da criança entender coisas que crianças não entendem. Maria Rita, que tem a voz da mãe de uma forma que ainda hoje faz as pessoas pararem quando a ouvem pela primeira vez, passou mais tempo ainda sem a mãe. Tinha 2 anos quando os pais se separaram. Tinha 4 quando a mãe morreu. 4 anos.
Maria Rita Camargo Mariano tinha 4 anos quando acordou num mundo onde a mãe não estava mais. Onde a voz que cantava para ela dormir não ia mais cantar. Onde a presença que era o centro do seu universo pequeno de criança de 4 anos tinha desaparecido de uma forma que nenhuma criança de 4 anos tem ferramentas para processar. Maria Rita cresceu sem mãe. Cresceu com a herança impossível de ser filha de Elis Regina. Cresceu sabendo que era comparada com a mãe sempre que abria a boca para cantar. Cresceu carregando um nome que é ao mesmo tempo um presente extraordinário e um peso que nunca desaparece completamente. Ela construiu uma carreira notável. Uma voz que é genuinamente dela, não uma cópia da mãe, não uma continuação da mãe, mas uma artista real com um talento real que existiria independente de quem era a mãe. E ao mesmo tempo é impossível ouvir Maria Rita sem pensar em Elis. É impossível para ela, da mesma forma que é impossível para o público. Há entrevistas de Maria Rita onde ela fala sobre a mãe com uma combinação de amor e dor que é uma das coisas mais honestas que já foram ditas publicamente sobre o que significa crescer sem um pai ou uma mãe. Não há amargura. Há algo mais complexo e mais difícil de nomear. Há a saudade de alguém que você amou sem ter tido tempo de conhecer de verdade. Há o luto de uma infância que foi de uma forma quando podia ter sido de outra. Pedro e Maria Rita cresceram. Tornaram-se adultos. Construíram as próprias vidas. Tornaram-se artistas, ambos, como se o talento fosse inevitável, como se a genética não desse outra opção. E carregam até hoje o que se carrega quando se é filho de uma lenda. O peso de um nome que o Brasil inteiro conhece. A expectativa que esse nome cria. E a saudade particular e específica de uma mãe que foi embora cedo demais. Mas para entender o que aconteceu com Elis nos seus últimos anos, você precisa entender o que estava acontecendo dentro dela depois da separação. Porque o que estava acontecendo dentro dela nos anos que separaram o fim do casamento e aquela noite de janeiro de 1982 é a parte da história que explica tudo. Atenção! Terceira revelação. Elis Regina depois da separação de César Camargo Mariano não era a mesma Elis Regina de antes. Essa é uma afirmação simples que esconde dentro dela um universo de complexidade. A voz continuava. O talento continuava. A capacidade de subir num palco e transformar uma canção em algo que ia direto ao coração de quem ouvia continuava intacta, e há quem diga que nos últimos anos da vida dela a voz estava mais profunda, mais rica, mais emocionalmente complexa do que nunca havia sido. Como se a dor que ela carregava tivesse ido direto para dentro da voz e a tivesse tornado mais verdadeira ainda. Mas a pessoa que carregava essa voz estava fraturada de formas que não apareciam no palco porque Elis era boa demais no palco para deixar aparecer. A dependência do álcool aumentou depois da separação. Não foi da noite para o dia. Nada nessa história acontece da noite para o dia. Tudo acontece aos poucos, tão aos poucos que quando você percebe já é tarde demais. Mas foi. O álcool que antes era uma presença social, uma forma de relaxar depois dos shows, de descomprimir da intensidade do palco, foi se tornando algo diferente. Algo que preenchia espaços que deveriam ser preenchidos de outra forma. Algo que amortecia dores que precisavam ser sentidas para poder ser tratadas. E junto com o álcool vieram as outras substâncias. Não vou romantizar isso. Não vou usar a linguagem suave que às vezes se usa para falar de dependência quando a pessoa em questão é alguém que amamos ou admiramos. Elis Regina usava cocaína nos seus últimos anos. Isso é documentado. Isso foi confirmado pelas pessoas que estavam ao redor dela. Isso faz parte da história não como acusação mas como fato que é necessário para entender o que aconteceu. E aqui está o que torna essa parte da história particularmente difícil de digerir. As pessoas ao redor de Elis sabiam. Não todos. Não de todas as formas. Mas havia um círculo de pessoas, amigos, músicos, produtores, pessoas que faziam parte da vida dela de forma próxima, que sabiam que Elis estava num lugar perigoso. Que o que ela estava fazendo com o próprio corpo estava cobrando um preço que o corpo eventualmente não ia mais conseguir pagar. E o que esse círculo fez com esse conhecimento foi insuficiente. Isso não é uma acusação fácil de fazer. Não é simples. As pessoas que estavam ao redor de Elis a amavam de verdade. Não eram vilões. Eram pessoas que também não sabiam exatamente o que fazer. Que tinham conversas difíceis com ela que não chegavam a lugar nenhum. Que tentavam de formas que ela recusava. Que estavam dentro de uma época, o início dos anos 80,
em que a compreensão sobre dependência química era completamente diferente da que temos hoje. Em que tratar a dependência não significava o que significa hoje. Mas o resultado é o mesmo independente das intenções. O resultado é que uma mulher de 36 anos que precisava de ajuda não recebeu a ajuda que precisava de uma forma que a salvasse. Há uma entrevista que Elis deu poucos meses antes de morrer. Uma entrevista em que ela estava claramente não bem. Em que os sinais estavam todos lá, no cansaço nos olhos, na forma como as palavras vinham, na energia que era ao mesmo tempo intensa e frágil de uma forma que não era característica dela. Uma entrevista que hoje, vista com o conhecimento do que aconteceu depois, é quase impossível de assistir sem sentir um aperto no peito que não tem nome exato. As pessoas que fizeram essa entrevista viram o que estava na tela. Os técnicos que ajustaram as câmeras viram. Os produtores que editaram viram. E o que fizeram foi transmitir a entrevista porque era Elis Regina e qualquer coisa que Elis Regina fizesse era notícia e gerava audiência. Ninguém parou para dizer, essa mulher precisa de ajuda. Não ajuda de palco. Não ajuda de carreira. Ajuda de verdade. Ninguém parou. O show continuou. E então chegou janeiro de 1982. Atenção! Quarta revelação. 17 de janeiro de 1982. Elis Regina completa 37 anos, mas não vai completar. Vai morrer 2 dias antes do aniversário, na madrugada do dia 19. Nos dias que antecederam a morte, ela estava em São Paulo, no apartamento onde morava com os filhos. Estava passando mal, isso estava claro para as pessoas que estavam próximas. Estava num estado que qualquer médico que tivesse sido chamado teria reconhecido imediatamente como uma situação de emergência. Nenhum médico foi chamado a tempo. Essa é a frase que o Brasil nunca conseguiu digerir completamente. Não foi chamado a tempo. Havia pessoas que sabiam que ela estava passando mal. Havia pessoas que estavam em contato com ela naqueles dias. E por razões que nunca foram completamente explicadas de uma forma que satisfizesse, por medo, por negação, por não querer acreditar que era tão sério quanto parecia, por aquela forma particular de paralisia que acontece quando a situação é grave demais para ser enfrentada diretamente, nenhuma dessas pessoas tomou a providência que teria mudado o resultado. Na madrugada do dia 19, Elis Regina entrou em colapso no banheiro do seu apartamento. Parada cardiorrespiratória. O laudo oficial fala em intoxicação por mistura de álcool e cocaína. Um coração que tinha aguentado o suficiente e que naquela madrugada simplesmente parou. Quando o socorro chegou não havia mais nada a fazer. 36 anos. 2 filhos. Uma voz que o Brasil nunca ia parar de ouvir. E uma morte que não precisava ter acontecido. Essa última parte é a que mais dói. Não precisava ter acontecido. Se alguém tivesse ligado para o médico 2 dias antes. Se alguém tivesse insistido de uma forma diferente nas conversas que claramente não estavam chegando a lugar nenhum. Se o sistema de saúde da época tivesse ferramentas melhores. Se a compreensão sobre dependência fosse o que é hoje. Se qualquer uma das peças desse quebra-cabeça trágico tivesse sido diferente. Mas não foi. E ela morreu. E Pedro tinha 6 anos e Maria Rita tinha 4, e o Brasil acordou naquela manhã de janeiro sem a voz que havia definido o que a música popular brasileira podia ser. Quero que você pense em tudo o que acabou de ouvir. Uma menina nasce em Porto Alegre com uma voz que vai mudar a história da música brasileira. Uma mulher de 36 anos morre sozinha no banheiro do próprio apartamento enquanto 2 filhos pequenos dormem no quarto ao lado. 36 anos entre esses 2 momentos. 36 anos de uma vida que foi ao mesmo tempo o maior presente que a música brasileira recebeu no século XXI, uma das histórias mais dolorosas que essa mesma música carrega. Uma menina que foi colocada para trabalhar com a voz antes de entender o que era a voz. Uma artista que habitou personagens musicais com uma profundidade que poucos seres humanos alcançam. Uma mulher que foi destruída gradualmente por uma relação que cobrou um preço que ela não via sendo cobrado até que já estava pago. Uma mãe que amou os filhos da única forma que sabia amar e que essa forma tinha limitações que os filhos sentiram e sentem até hoje. Uma pessoa que estava pedindo ajuda de formas que as pessoas ao redor não souberam ou não puderam ou não quiseram ouvir de verdade. As contradições são impossíveis de ignorar. Tinha a voz mais expressiva do Brasil, mas não conseguiu expressar o que estava precisando de uma forma que chegasse às pessoas certas.
Amava os filhos com toda a intensidade que tinha dentro dela, mas esse amor chegava a eles filtrado por uma dor que ela não conseguia conter completamente. Tinha pessoas ao redor, muitas pessoas, músicos, amigos, admiradores, mas morreu solitária de uma forma que vai além da solidão física. Criou obras que vão durar para sempre, mas não teve tempo de criar a vida estável e presente que os filhos precisavam dela. Não tenho todas as respostas. Ninguém tem. O que eu sei é que Pedro Mariano carrega o nome da mãe de uma forma que é ao mesmo tempo um orgulho genuíno e um peso que nunca vai ser completamente leve. Que Maria Rita canta com uma voz que faz o Brasil parar e que dentro dessa voz há algo que é dela e algo que é da mãe que ela não chegou a conhecer de verdade. Que César Camargo Mariano continuou a carreira dele e nunca respondeu de forma completamente satisfatória às perguntas que as pessoas faziam sobre o que ele sabia e quando sabia nos últimos meses da vida de Elis. Que o Brasil ainda hoje, mais de 40 anos depois, ouve Madalena e estranha a forma de amar e o bêbado e a equilibrista e chora com uma intensidade que não diminui com o tempo. Esse é o legado de Elis Regina. Não é só a discografia. Não são os prêmios. Não é o lugar que ela ocupa na história da música brasileira, que é o lugar mais alto que qualquer artista brasileiro pode ocupar. O legado é também isso. Uma morte que não precisava ter acontecido. 2 filhos que cresceram sem mãe. Uma história que o Brasil ainda não terminou de processar porque processar completamente significaria olhar de frente para as perguntas que não têm respostas confortáveis. Quem falhou com Elis Regina? O homem que entrou na vida dela e foi reduzindo o espaço que ela ocupava dentro da própria história até o ponto em que ela não sabia mais muito bem quem era sem ele? As pessoas ao redor que viram o que estava acontecendo e não fizeram o suficiente? Um sistema de saúde e de suporte que não tinha as ferramentas para ajudar de verdade? Ela mesma, por escolhas que ela fez e que ninguém pode fazer por outra pessoa? A resposta honesta é que foi tudo isso ao mesmo tempo. E que quando a responsabilidade está distribuída por muitos lugares é muito mais fácil para cada um desses lugares dizer que a culpa maior era dos outros. E no final o que ficou foi uma madrugada de janeiro. Um banheiro frio. 36 anos. E uma voz que o Brasil nunca vai conseguir substituir porque não há substituição possível para algo que foi único da forma que ela foi única. Elis Regina cantou até o fim. Mesmo quando o fim estava chegando de uma forma que ela provavelmente sentia antes de poder nomear. Subiu em palcos quando o corpo já estava pedindo outra coisa. Deu à voz tudo o que tinha, e tinha muito, até o fim tinha muito, mesmo quando o que havia fora do palco estava se desfazendo. Há uma gravação do último show que ela deu. Em dezembro de 1981. Um mês antes de morrer. Ela canta com uma intensidade que é de partir o coração, não porque seja pior do que sempre foi, mas porque é melhor. Porque há algo naquela voz naquele show que é mais verdadeiro, mais nu, mais diretamente ligado ao centro de tudo o que estava acontecendo dentro dela do que qualquer coisa que ela havia gravado antes. Como se ela soubesse. Como se no palco, que era o único lugar onde ela podia ser completamente verdadeira, ela estivesse dizendo adeus de uma forma que só a música permite dizer. O Brasil não ouviu esse adeus como adeus. Ouviu como mais uma noite extraordinária de Elis Regina porque Elis Regina só tinha noites extraordinárias. E foi para casa sem saber que nunca mais ia ouvir aquela voz ao vivo. Um mês depois ela estava no chão do banheiro. E o Brasil perdeu algo que não sabia que podia perder. Que nunca deveria ter perdido tão cedo. Que 40 anos depois ainda não terminou de perder porque cada vez que a voz dela toca em qualquer lugar do mundo a perda recomeça do zero. Agora me diz uma coisa. Você conhece alguém que está pedindo ajuda de formas que as pessoas ao redor não estão sabendo ouvir? Alguém que está carregando um peso que não deveria carregar sozinho? Alguém que precisa de mais do que presença física, precisa de presença real, de atenção real, de alguém que veja o que está por baixo do que está aparecendo na superfície? Se sim, não espera. Não espera que a situação fique mais clara. Não espera um momento melhor para ter a conversa difícil. Não espera que a pessoa peça de uma forma mais direta porque há pessoas que não sabem pedir de formas diretas. Há pessoas que pedem de todas as formas possíveis menos diretamente. Não espera. Elis Regina pediu. De formas que não foram ouvidas. E o Brasil perdeu a sua maior voz 40 anos antes do tempo que deveria ter sido. Inscreve-se agora. Porque na semana que vem vamos falar da voz que fez gerações inteiras de mulheres chorarem. Até lá!